Fala, multiplicador, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os pensamentos negativos, como eles surgem na nossa mente, o porquê nós só ficamos pensando nisso. E se você ficar até o final, eu vou passar 3 dicas no final desse vídeo para você conseguir eliminar esses pensamentos negativos e preencher sua mente de pensamentos positivos. É comum no nosso dia a dia a gente se pegar, às vezes, pensando em pensamentos negativos, né? Só que isso acaba se tornando um problema quando esses pensamentos negativos se tornam um hábito na nossa mente. Não sei se você sabe ou não, mas pensamentos negativos são hábitos também instalados em nossa mente. E é muito comum da parte nossa de seres humanos, quando estamos estabelecendo alguns planos, objetivos, sempre olhar somente para o lado negativo, sempre olhar sempre para o pior do que pode acontecer. Nós nunca olhamos para o que pode acontecer de melhor, mas sempre para o pior. E isso é normal dentro de nós. A neurociência explica que nosso cérebro humano, nosso lado cognitivo, sempre é enviesado para o lado negativo por questão de defesa e por proteger a nossa raça. Se nós olharmos para a natureza funciona do mesmo jeito também. Os animais, eles sempre ficam de olho em que pode colocar eles em perigo. E quando algo nos coloca, nós seres humanos, em perigo, nós também enviesamos nossos pensamentos para o lado negativo, pensando sempre o que pode acontecer de pior, porque nós temos esse instinto dentro de nós de privar a nossa raça. Nós temos um grande medo de morrer e por isso esse instinto é algo automático dentro de nós. Só que às vezes esse algo automático, esse hábito, ele acaba tomando conta de nossos pensamentos e acaba influenciando nas nossas ações e nos nossos resultados. Por isso que nós temos que ter um autocontrole sobre nós e sobre nossos pensamentos para que possamos ter resultados bons em nossa vida. Mas tá, eu antigamente não tinha esses pensamentos negativos e de repente do nada eu comecei a estar com isso na minha mente e não sei mais como tirar. Então hoje nesse vídeo você vai ter a exata consciência de como isso entrou na sua mente. Eu não sei se você sabe ou não, mas o nosso cérebro, as informações que chegam até o nosso cérebro e se transformam em pensamentos, são estimuladas através de escuta, visão, tato, olfato e paladar. Esses são os 5 sentidos que nós temos, que toda hora nosso cérebro está tendo atividades mentais por causa que nós estamos recebendo esses 5 sentidos. E isso se transforma em informações e essas informações são pensamentos dentro da nossa mente. Ou seja, se o dia está calor, eu estou sentindo que esse dia está calor. Se o que eu estou vendo, conforme eu vejo algo, aquilo gera na minha imaginação. Conforme eu escuto alguma notícia, conforme eu escuto alguém falando, aquilo vai me gerando pensamentos. Conforme eu como algo, conforme eu cheiro algo, isso vem gerando pensamentos, vem trazendo informações e vem estimulando o meu cérebro a ter pensamentos. Para ficar mais claro aqui para vocês, eu vou desenhar no quadro para vocês ficarem vendo como é que funciona esse caminho do pensamento até você chegar nesses pensamentos negativos que às vezes tomam conta da sua mente. Tudo começa pelos estímulos, e os estímulos são visão, escuta, tato, paladar. Então, esses daqui são as 5 formas que seu cérebro está recebendo informação. São através disso daqui que seu cérebro é estimulado a ter pensamentos. Então, você primeiro precisa analisar o que você anda vendo, em quais ambientes você está, o que você anda escutando, o que você anda sentindo. Você é algo muito calor, é algo muito frio. Às vezes as pessoas ficam estressadas por causa do frio ou por causa do calor, por muito calor, e elas acabam tendo pensamentos negativos na vida delas. Às vezes ela chega em casa e aquele ambiente familiar ali tem muita discussão entre os pais delas. Às vezes ela acaba brigando muito com o irmão dela e aquilo acaba trazendo palavras ofensivas a ela, onde leva ela a ter pensamentos negativos, onde leva ela a ter ansiedade, onde leva ela a ter depressão. Então, essas 5 formas são as 5 formas de como o seu cérebro é estimulado. E conforme o seu cérebro vai sendo estimulado, ele vai criando pensamentos. É que nem agora você está escutando meu vídeo e conforme eu estou falando, você está tendo atividades mentais dentro da tua mente e você está imaginando coisas. Você está pensando em algo. Então, depois que você pensa, tudo esses estímulos, eles viram pensamentos. Pensamentos. E pensamentos, eles se transformam em sentimento. Então, se eu estou sentindo, se eu estou tendo pensamentos negativos, que tipo de sentimento eu estou tendo? Ou seja, que estímulo eu estou tendo aqui para ter esses pensamentos negativos? Será que eu passei por uma experiência ruim? Será que eu fui reprovado em alguma prova?
Será que eu fui traído por alguém? Será que eu perdi alguém? O que, que eu estou vendo? O que, que eu estou escutando? O que, que eu estou sentindo? O que, que eu estou comendo? O que, que eu estou cheirando? Tudo isso impacta os seus pensamentos. E conforme você tem pensamentos, vão te gerar sentimentos dentro de você. Sentimentos. Ou seja, e quando gera um sentimento em você, se esses pensamentos estão gerando sentimento de tristeza, com certeza você não consegue fazer algo com excelência. Você não vai conseguir fazer algo com autoconfiança. Você não vai conseguir fazer algo com dedicação. Porque o sentimento que você está sentindo naquele momento é um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento de incapacidade. Às vezes muitas pessoas ficam rodando no Instagram e vendo a vida de outras pessoas, vendo as outras pessoas conquistarem os objetivos delas, viajando, comprando carro, casa nova, e essas pessoas se sentem incapazes. Aí elas começam a ter pensamentos negativos e aí elas têm uns sentimentos de ser incapazes de conquistar aquilo. E ela começa a ter um sentimento de inferioridade sobre aquelas pessoas. E aí aquilo, todo sentimento que você tem, ele se transforma em ação. Todo sentimento. Ele começa, você vê, começa tudo no exterior, você vendo algo, escutando, aquilo ali se internaliza dentro da sua mente. Então, para você entrar em ação, o que está acontecendo internamente, aqui dentro da sua mente, se transforma em ação, o mundo exterior novamente. Então, todo sentimento ele se transforma em ação. E toda ação, ela tem algum resultado. E toda ação que você tiver, não importa se eu fiquei deitado o dia inteiro, esse foi um modo de ação seu, mas você vai colher um resultado. Toda ação tem um resultado. Essa ação ela se transporta para o teu corpo físico. Ou seja, se eu estou vendo coisas boas, se eu estou tendo pensamentos negativos, se eu estou num ambiente onde eu estou sendo influenciado a crescer cada vez mais, onde eu estou num ambiente onde eu me sinto uma pessoa autoconfiante, uma pessoa determinada, ou seja, que tipo de pensamentos que eu vou ter? Eu vou ter esses pensamentos alegres, esses pensamentos de vitória, esse pensamento de conquista. E logo eu vou gerar sentimentos que vão me trazer em ação para me conquistar isso. E quando meu corpo entra em ação com sentimentos positivos, logo eu tenho resultados negativos. Mas não tem como você ter resultados positivos na sua vida se você só está com pensamentos negativos, se você só está canalizando energias negativas. Você precisa ver qual ambiente que você anda frequentando. Você precisa ver quais estímulos você está tendo na sua vida diretamente. E aí você precisa achar a raiz desse problema para poder curar esses pensamentos negativos. O problema é que muitas pessoas querem mudar os sentimentos, querem mudar as ações, querem ter resultados diferentes, sendo que o problema às vezes está muito aqui, ó, está na experiência que elas passaram, está na situação que ela está passando naquele momento. Ou seja, está no ambiente, às vezes, que ela vive com muita frequência. Ambientes de briga, ambientes de músicas pesadas, aqueles tudo bagunçado, desorganizado. Tudo isso faz com que estimule o nosso cérebro a ter pensamentos negativos sobre a nossa vida. Então eu queria contar uma história bem rápida aqui para vocês entenderem. Do David. O David, não sei se vocês já leram o livro O Poder do Hábito, mas no prefácio desse livro tem a história do David. O David tinha 23 anos, ele tinha acabado de se formar, tinha acabado de arrumar um emprego também, para gerenciar uma equipe na área da programação, e ele foi comemorar com o pai dele. Eles tinham como hobby praticar surf. E quando eles foram surfar, o David estava esperando uma onda e de repente ele viu que algo bateu debaixo da plancha de surf dele e fez com que ele caísse na água. E quando ele caiu na água, um tubarão, um tigre, atacou na perna dele. Mordeu o seu calcanhar junto com a sua panturrilha. E aí logo ele lembrou daquelas informações, né, de quando você está no mar e algum tubarão te atacar, você precisa dar soco no focinho dele. E quando ele foi dar um soco no focinho do tubarão, infelizmente a mão dele entrou na boca do tubarão e o tubarão acabou mordendo a mão dele também. E ele acabou ficando com sequelas na mão. E o pé e o tornozelo dele, ele acabou perdendo o pé dele. O tubarão arrancou. Então, você veja a experiência que esse menino passou. E depois dessa experiência, depois disso, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele começou a ter ansiedade, ele começou a ter pensamentos negativos, ele começou, tudo que ele via, tudo que ele escutava, tudo que ele sentia, era algo que trazia para ele pensamentos negativos. Aquela experiência que às vezes acontece aqui, começou a trazer algo, um sentimento ruim para ele. E esse sentimento se transformava em ação. E essas ações ele tinha resultado. Muitas vezes nas ações dele, ele era um cara estressado, ele ia tentar fazer aquelas coisas que ele fazia antigamente, mas ele não conseguia. Ele via que tudo precisava de alguém para ajudar ele.
no início. Então aquele momento de recuperação dele foi um momento muito difícil na vida dele. Foi onde ele acabou entrando em ansiedade e depressão. Veja o que os pensamentos negativos ocorrem na vida das pessoas. Muitas pessoas chegam até a depressão, têm muita ansiedade só por causa de pensamentos negativos, só por causa de visão e escuta daquela experiência, aquele ambiente que ela vive, que estimula o cérebro dela a ter pensamentos negativos. Então aquela experiência que ele passou estimulou ele a ter pensamentos negativos. Ele não via mais sentido na vida. Até que um dia ele foi ler o livro do Poder do Hábito e ele viu que os pensamentos negativos era um hábito que estava na mente dele. E ele viu que lá todo o hábito, quando a gente começa, todo hábito é estruturado por uma deixa, rotina e recompensa. Ele viu que essa era a estrutura de um hábito e ele começou a usar de modo diferente toda vez que ele fazia algo, ou seja, uma deixa. Toda vez que ele ia fazer algo e aquele algo começava a trazer pensamentos negativos para ele mudava a rotina. Em vez de ele pensar em pensamentos negativos, ele pensava em algo positivo na vida dele. Então ele começou a criar o hábito de trazer pensamentos positivos. Ele começou a mudar o que ele estava vendo, ele começou a mudar o que ele estava escutando, ele começou a mudar o que ele estava sentindo, ele começou a dar um novo significado para aquela experiência que ele tinha passado no passado, que ele tinha sofrido no passado. Então quando ele percebeu isso, toda vez que ele tinha sentimentos de negatividade, toda vez que alguma pessoa ia ajudar ele e ele ficava incomodado, ele começou a se comportar totalmente da maneira diferente. Ele começou a ficar agradecido por aquelas pessoas que estavam ajudando ele. Ele começou a ver o lado bom daquilo que tinha acontecido. Ele viu o quanto de pessoas boas que existem no mundo. Então ele começou a escrever cartões para todos aqueles bombeiros que salvaram ele naquele dia. Teve uma equipe de bombeiros de 5 pessoas que pulou em alto mar e foi lá buscar ele junto com o pai dele e salvaram ele. Enquanto ele estava perdendo muito sangue, aqueles 5 bombeiros deram o primeiro socorro a ele. E ele começou a escrever cartas para essas pessoas que fizeram parte dessa recuperação dele. Então ele começou a demonstrar um sentimento de gratidão pelo que tinha acontecido. Em vez dele ficar se culpando, em vez dele ver que aquela experiência foi ruim na vida dele, ele começou a achar o lado positivo daquilo ali. Ele viu que muitas pessoas boas existem. Ele viu que muitas pessoas inteligentes estão ao redor dele, servindo ele, para que ele tenha uma recuperação melhor. Então, quando ele escreveu esses bilhetes para todas essas pessoas, ele voltou a trabalhar. E todas as pessoas que conviviam com ele, quando dava na mente dele assim, eu quero agradecer essa pessoa, ele ia lá e agradecia. E aquela pessoa retornava também com o mesmo sentimento de gratidão para ele. Então, foi questão de 6 meses, ele já tinha acabado com a ansiedade dele, com a depressão dele. Ele tinha aceitado aquilo ali como algo positivo na vida dele. Ele viu uma outra maneira de se viver com eficiência. Então, essa história está no prefácio do livro do Poder do Hábito. E eu achei interessante trazer aqui, porque combina, né? Porque você vê, em questão que eu falei das raízes, né? A gente precisa achar a raiz desse pensamento negativo. Às vezes foi uma experiência que passou por você também, às vezes foi um acidente que aconteceu com você, que você começou a ter esses pensamentos negativos. Às vezes é algo que o ambiente que você está vivendo, um ambiente cheio de brigas, um ambiente cheio de confusão, um ambiente onde pessoas magoam as outras com palavras, e tudo isso influencia o que você está pensando. Então, toda vez que você está com esse pensamento negativo, você precisa fazer que nem o David, que é onde agora nós vamos entrar nas 3 dicas que eu quero deixar aqui para você bem rápido. A primeira dica de todas é você praticar esse hábito da gratidão, que nem David fez. David saiu de uma depressão profunda, dando um novo significado positivo para a experiência que aconteceu com ele. E toda vez que esses pensamentos negativos vinham na mente dele, ele preenchia com pensamentos positivos, até que aquilo ali se tornou um hábito. Então ele acabou esquecendo o que aconteceu de ruim com ele, ele acabou vendo o lado positivo que tinha. E isso ajudou muito no processo de recuperação dele. A segunda dica que eu quero deixar aqui para vocês, que ajuda muito a eliminar esses pensamentos negativos e ter pensamentos positivos, é você escrever 5 evidências. Por exemplo, não sei se você está traçando algum plano, algum objetivo para a sua vida, e de repente esses pensamentos começam a vir, aqueles pensamentos negativos, será que eu dou conta? Será que eu posso fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E você troca essas falas. Você fala, eu vou fazer, eu vou começar a fazer, eu sei como fazer, eu posso sempre muito mais. Então você precisa trocar suas narrativas, de sempre colocando que eu posso, eu vou fazer, eu consigo fazer, eu posso muito mais. E você escrever 5 evidências que já aconteceu na sua vida. Com certeza você já passou por problemas muito piores. E escreva como que você suportou esses problemas, como que você passou por esses problemas. E veja que você é capaz, que você tem a capacidade. Por mais que você sofreu, mas você conseguiu passar por aquela turbulência.
Eu tenho certeza, escreva 5 evidências que já aconteceu com a sua vida, que assim você vai tomar a consciência do quão forte você é, do quão corajoso que você é e de quanta sabedoria que existe dentro de você para saber lidar com os problemas. E você se imagine como é que é a sua vida hoje, como que é a sua vida, se você conseguir conquistar esse objetivo. Tenho certeza que se você conseguir conquistar esse objetivo, sua vida vai ser muito melhor. Muitas pessoas passaram por uma pandemia mundial. Você pode pôr também nas suas evidências o exemplo da pandemia. Se hoje você está aqui assistindo é porque você passou por um momento difícil. E eu tenho certeza que o seu objetivo não chega nem aos pés de dificuldade quando foi naquele tempo da pandemia. E a terceira dica que eu deixo aqui para você: pratique o hábito da generosidade. Lembra, esse é um princípio muito forte estabelecido, principalmente no livro da sabedoria milenar, da Bíblia, que eu falo. Não sei se você sabe ou não, mas lá está escrito: ajude as viúvas, órfãos e os pobres. Ou seja, quando você passar por uma pessoa que está precisando de ajuda, quando você sentir no seu coração que você deve dar um prato de comida para alguma pessoa, pratique a generosidade. A generosidade tem um poder muito forte em questão de pensamentos positivos sobre sua vida. Eu não sei se você já ajudou uma pessoa ou não, mas só quem já ajudou vai saber o que eu estou falando. Quando você ajuda alguém, quando você dá um dinheiro, quando você dá uma palavra, não precisa ser só em dinheiro, mas sim quando você dá uma palavra, quando você transborda conhecimento na vida de outra pessoa, quando você abraça uma outra pessoa, e quando você alimenta outra pessoa, quando você dá abrigo para uma outra pessoa. É um sentimento que não tem nem como explicar de quanta generosidade e gratidão que você começa a ter pela sua vida, porque às vezes um prato de comida, que é algo tão normal na sua vida, quando você ajuda uma pessoa com um prato de comida, que às vezes para ela é tão difícil de ganhar, você vê a vida para um outro lado. Você vê que às vezes você é tão ingrato com a sua vida que tem pessoas que estão passando por momentos por muitas mais dificuldades do que você. E quando você começar a praticar a generosidade, as pessoas começam a retribuir para você. As pessoas enchem o olho delas de lágrimas e falam palavras com sentimentos verdadeiros sobre você. E você fica pensando aquilo e você vê, cara, eu fui importante para a vida dessa pessoa nesse momento. Eu ajudei essa pessoa a se alimentar hoje. Eu ajudei essa pessoa com um abraço. Eu ajudei essa pessoa com um conhecimento que ela estava travada e ela destravou. Não tem nada melhor do que isso, do que você servir as pessoas. A generosidade não é nada mais do que isso. Você servir as pessoas sem esperar nada em troca delas. Isso significa generosidade. Então, pratique a generosidade, que quando você praticar, as outras pessoas vão lançar palavras incríveis sobre sua vida. E aí lembra? Quando você escuta algo incrível na sua vida, quando você vê algo incrível, uma ação boa na sua vida, você gera pensamentos positivos. E aí você vai ficar com sentimentos bons. E esses sentimentos vão se tornar em ação. E essas ações vão se tornar em resultados bons. Então espero que eu tenha ajudado você aqui nesse vídeo multiplicador. E até o próximo vídeo, hein?